Fala garoto, fala garota, ou melhor, olá telespectadores da Rede Gesla de televisão, muito bem-vindos a mais um vídeo do RGT Nostalgia e hoje é dia de falar de anos 90, hoje é dia de falar de jovens animados pulando numa plateia, hoje é dia de falar de perguntas capciosas às 3 horas da tarde para qualquer artista, para qualquer autoridade, qualquer pessoa que sentasse naquele banco de entrevistado. Se prepara aí no sofá, na parada de ônibus, onde tu estiver me assistindo, porque hoje é dia de falar de programa livre. Antes de começar a falar sobre isso, eu queria te agradecer por estar aqui na Rede Gesla e pedir encarecidamente que tu dê o teu like aqui, comenta aqui embaixo nesse vídeo o que tu quiser, a gente vai conversar muito sobre programa livre hoje. Já se inscreve no canal e também ativa as notificações, que aí você não perde nenhum vídeo aqui da Rede Gesla. O programa livre estreou no SBT em agosto de 91, quando esse jovem apresentador que vos fala tinha apenas 5 meses de vida. Mas eu me lembro desse programa porque ele foi ao ar até agosto de 2001 no SBT. É importante registrar que o programa livre é um derivado do Matéria-Prima, que foi um programa que o Serginho Groisman começou na TV Cultura, derivado muito próximo mesmo, até as interações das coisas no vídeo e tudo mais. O uso de chroma key, por exemplo, como um recurso de cena, já era usado no Matéria-Prima. Alguns textos pipocando na tela também era coisa do Matéria-Prima, que foi transferido para o programa livre no SBT. Por sua vez, o programa livre derivou também o Altas Horas, que está na Globo até hoje, no ar, com o Serginho Groisman. É um formato que ele praticamente criou e levou para a vida inteira, em todos os lugares que ele passou. E que funciona muito bem. Sempre com uma plateia jovem, a iluminação da plateia é sempre igual ao dos convidados, ao do próprio Serginho, para dar uma ideia de igualdade, de todo mundo no mesmo nível. Voltando a falar do programa livre, o Silvio Santos resolveu contratar o Serginho Groisman para colocar um programa vespertino para o público jovem, como presente de 10 anos do SBT em 91, né? O SBT de agosto de 81, então ali no mês exato de completar 10 anos, o Silvio Santos colocou esse programa no ar nas tardes do SBT. Deu muito certo, o programa por muitos momentos foi pico de audiência do SBT como um todo, e era um programa que se conectou de uma forma muito forte com o jovem daquela época, numa época que não existia internet. Sim, jovens que estão aí do outro lado da tela, que nasceram depois de 2000, existia um tempo em que não havia internet para as pessoas conversarem. Falando num tempo que não tinha internet, detonar BBB hoje no Twitter, Fazenda no Twitter, é muito fácil, mas teve uma época em que tinha um reality show que todo mundo adorava e não tinha como comentar tudo isso, que era a Casa dos Artistas, no mesmo SBT do programa livre. Quer saber mais sobre esse programa? Vai aqui no outro vídeo do RGT Nostalgia, que eu falo um pouco sobre a Casa dos Artistas. As bandas de todo o Brasil, bandas mais famosas do Brasil, inclusive bandas internacionais, passaram pelo palco do programa livre, onde os jovens estavam lá, sempre muito animados, frenéticos, com suas câmeras com 36 fotos que podia tirar e depois tinha que mandar revelar, porque não tinha como ver na hora. Teve esse tempo também, jovem. A vibe do programa era frenética, como é os programas do Serginho até hoje, assim, essa coisa de pergunta da plateia, daqui a pouco vem uma música da atração convidada, entrevista com alguma celebridade. Sempre tinha uma infinidade de atrações acontecendo meio que ao mesmo tempo. O programa era muito rápido. Acho que por isso teve essa conexão tão forte com o público jovem. Mamonas Assassinas, Charlie Brown Jr., Titãs, Legião Urbana. Esse era o nível das bandas que iam pro programa livre em pleno horário da tarde, para prestigiar o Serginho e também a plateia jovem, que era muito forte ali e que era o público que essas bandas tentavam muitas vezes atingir. Um dos momentos mais memoráveis do programa livre foi a passagem do Bon Jovi no Brasil, e eles estiveram no programa livre ali 3 horas da tarde ao vivo no SBT. Hoje em dia, você consegue imaginar uma banda do porte do Bon Jovi em alguma atração vespertina da TV? Fica o questionamento. Outro programa que recebia bandas muito importantes para fazerem clipes nos anos 70 era o Fantástico, e eu separei 5 aberturas do Fantástico que marcaram época. Quer ver? Vai aqui nesse link. Como eu falei antes, outras heranças do Matéria-Prima no programa livre eram essa questão do chroma key, utilizado geralmente atrás de um convidado para gerar uma coisa meio psicodélica, bem diferente mesmo para a época, e também textos pipocando na tela. Se a gente for avaliar essas imagens hoje, dá para entender que o programa livre, na verdade, era muito uma antecipação do que muitos youtubers fazem hoje. Então é muito interessante ver que naquela época ele era muito vanguardista por conta disso. Hoje a gente olhando pode parecer que é uma coisa um pouco desconexa, que não tinha muita importância, mas a maneira com que esses textos pipocavam na tela, esse uso do chroma para dar uma ideia meio maluca às vezes das coisas que estavam acontecendo, também é uma característica que passou para esse universo do YouTube de hoje. Então é o mérito do programa livre também nessa linguagem no Brasil.
fato é que o programa livre incomodou a Globo por muito tempo, e quando incomodou a Globo, o que ela fez? Foi lá e contratou o Serginho Groisman para apresentar um programa na Globo ali no final de 99, início dos anos 2000. Foi mais ou menos na época que também tiraram o Jô do SBT, que tinha o Jô Soares 11h30, e o Luciano Huck da Band, que estava lá com o H. 2000 foi um ano muito forte, eles tiraram também a Ana Maria Braga da Record na época e fortaleceram muita programação com esses apresentadores que faziam muito sucesso em outras emissoras. O ano 2000 foi um ano muito forte na Globo nesse sentido. Falando em Globo, se tu gosta das novelas de lá, tem essa playlist aqui que tem comentários sobre as duas últimas produções das 9 para você conferir. Para não tirar o programa livre do ar, o SBT resolveu usar o que ele tinha em casa ali para fazer funcionar. Então ele fez um rodízio de apresentadores de segunda a sexta, cada dia da semana, um apresentador tomava a frente do programa livre. Só que nessa vibe aí, quem começou a apresentar o programa livre foi Otávio Mesquita, Cristina Rocha, Márcia Goldschmidt, Lu Barsotti e Ney Gonçalves Dias. O Ney Gonçalves Dias era um jornalista já muito respeitado naquela época e pra mim ele parecia meio deslocado ali naquela vibe tão jovem e tão descolada. Ele era um cara muito sério, eu acho, pra estar ali. E a consequência disso foi que, fora a Lu Barsotti, que realmente era mais jovem, eu acho, e estava conectada com essa turma, os outros apresentadores não tinham muita identificação com o público jovem. Então ali o programa livre já começou a cambalear um pouco. O programa entrou em férias e a última cartada do SBT foi contratar a Babi Xavier, que estava na MTV, era VJ da MTV e fazia muito sucesso por lá. Quando ela foi pro SBT pro programa livre, eles tiraram o programa livre da tarde e colocaram à meia-noite. Ela tinha um pouco da vibe do Serginho, ela conseguia se conectar com a plateia daquele jeito super legal, só que aí o programa já tinha tido várias alterações do seu formato original. A gente há de convir que o Serginho é um cara que conduz muito bem esse formato. Tentar fazer a mesma coisa de uma forma que soe natural é bem difícil, mas a Babi foi competente, ela conseguiu fazer muita coisa ali no programa livre, mas pelas constantes mudanças de horário a audiência foi baixando, foi decaindo, e aí, como todo produto no mundo real ou no mundo televisivo, que também é real, mas tem umas mágicas aí, todo produto tem uma curva descendente e o programa livre acabou sendo encerrado em dezembro de 2001. Ou seja, o Serginho já estava mais ou menos há um ano no ar na Globo com o Altas Horas, quando foi encerrado definitivamente o programa livre no SBT. Em 2012, na época que o Alexandre Frota foi diretor artístico, se não me engano, da SBT, ele chegou a falar de voltar com o programa livre. O André Vasco foi cotado para fazer a apresentação, acho que seria um grande nome, talvez ele ressuscitasse o formato do programa livre, acredito que poderia ter acontecido. Mas no fim das contas não aconteceu e o programa livre não voltou. O fato é que o programa livre marcou uma geração de jovens que conseguiu se ver retratada de uma forma muito clara, direta e objetiva na televisão, no horário da tarde, que era o horário em que eles tinham aquela disponibilidade de estar ali. Acho que a agilidade que o Serginho colocava no programa e a maneira com que as coisas foram acontecendo foram fazendo com que o público abraçasse o programa, os convidados gostassem muito do programa, e isso fez com que o programa livre fosse o sucesso que efetivamente foi. E tu aí do outro lado, lembra de algum momento especial do programa livre que marcou tua vida? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar muito feliz de ler o teu comentário sobre esse programa emblemático da televisão brasileira. No mais, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, deixa teu comentário e segue a gente nas redes sociais, @JuniorGesla e @RedeGesla de televisão. Eu espero vocês por lá. A gente volta na semana que vem em mais um programa aqui na Rede Gesla. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Um beijo, tchau!